muito bom. Eu gosto muito de sempre relembrar, porque assim, por ser historiadora, né, a gente gosta de contar a história. Então, assim, quando eu entrei, a principal dificuldade foi se manter financeiramente num curso, né? Porque o curso inicialmente eu era da turma da manhã e aí depois ofereceram a oportunidade de mudança de turma, né? Devido a muita evasão que teve. Então, eu comecei numa turma e terminei em outra turma e acabei conhecendo todo mundo, né? As dificuldades minhas foram poucas na frente de outros colegas que eram mães e pais de família. Eu ainda morava com a minha mãe, ainda tinha um apoio, né, aquele incentivo de estar estudando. Os meus colegas já não tinham, né? Nós tivemos dificuldades na instituição, nós tivemos dificuldades na estrutura física no início, que nem eu relatei na entrevista para você. Teve dias que estava chovendo e uma caixa, a chuva derrubou, caiu em cima da caixa elétrica. E aí a gente não teve aula depois por 3 dias. Nós estávamos no campo provisório. Aí quando fomos para o campus Rio Branco, que a gente já sonhava que nós teríamos, né, toda a estrutura, teríamos laboratório, teríamos mais espaço para ficar nas salas, a gente não enfrentou isso, porque na verdade a gente forçou, né, a gente forçou a barra pra gente ir pro campus Rio Branco. A gente pressionou a reitoria na época porque a gente não aguentava mais estar naquele campus. A gente não aguentava mais não ter laboratório, um curso de informática, a gente não poder entrar num laboratório. Já pensou? É a mesma coisa que você entrar numa sala de aula, que você é professor, e ter um quadro para você dar aula, né? Então, assim, a gente não tinha, então a gente forçou, pressionou, então chegamos. E aí aqui a gente teve outras dificuldades, o campus não estava pronto. Alguns professores também não estavam tão prontos assim, porque muitos, principalmente da parte técnica, né, nem tanto os professores da base comum, muitos professores vinham com aquela pegada do superior, aquela pegada que dava aula na Uninorte, na FAAL, então a gente reclamava muito. E eu, por ser filha de professor, eu dizia assim, não, o professor tem que dar aula assim, você tem que dar aula assim. E aí eu dizia assim, gente, vamos entrar em um acordo com o professor. Mas assim, os professores foi o nosso menor dos menores problemas. O maior problema foi a evasão. Muitos colegas desistiram, né? As 2 turmas se findaram em uma turma no dia da formatura, né? Muitas histórias se perderam, né? A gente perdeu colegas, a gente perdeu colegas pro trabalho, a gente perdeu colegas que era mãe de família, outros eram pai de família. Então essa foi a principal dificuldade. E aí vinha a desmotivação de ir pra aula. Poxa, a maioria não foi, mas a gente estava junto. Então, como eu convivia com as 2 turmas, eu tinha um círculo muito forte de amizade que me mantinha, né, de pé para mim continuar. E aí eu consegui continuar, e os professores, eles foram essenciais. Quando a gente mudou para o campus Rio Branco, a gente viu que os professores tiveram atenção maior conosco. Os professores que tinham dificuldade da aula já melhoraram as práticas, né? Os professores de informática que falavam uma linguagem totalmente diferente, linguagem de nível superior, e a gente fazia assim. Fazia assim que nem aluno não tá entendendo nada, olhava um pro outro. E aí a gente ia conversando, a gente tinha um diálogo muito aberto com a reitoria, mesmo sendo provisória naquela época. E quando a reitoria ela tava perto da gente, lá no campus provisório, era muito bom. Quando ela saiu de perto de nós, aqui quando a gente veio pro Campo Rio Branco, houve um distanciamento especificamente da nossa turma, né? Então, muitos funcionários que eram da reitoria, a gente já não tinha mais contato, tinha mais acesso. E eu acho que foi uma bola de neve que se foi se formando de dificuldade para muitos desistirem. Mas para mim não foi tão difícil, porque eu tinha essa rede de apoio, a família, eu tinha os amigos, né, eu tinha os professores que eu acabei criando laços até hoje com eles, né? Então eu consegui superar, mas muitos não conseguiram. Os alunos, uma coisa bem interessante e perceptível, e ao mesmo tempo também preocupante, que nos levou a ter uma dedicação muito grande, foi a questão de que nós percebemos que o público, né, em todas as instituições de ensino, claro, nessa alfabetização de jovem e adulto, é um público que chega com uma grande dificuldade na realidade.
Uma grande dificuldade que a maioria, muitos diziam que pararam de estudar 14, 10, 15 anos, né? E chegavam com essa grande dificuldade que tinham parado. E a preocupação deles era como eu vou acompanhar. Outros tinham outras dificuldades além, né, de estar há muito tempo sem estudar, que era a questão do trabalho, era a questão também financeira, eram muitas as dificuldades, né? Então, nós recebíamos alunos com dificuldades em várias áreas. Eu creio que, por mais que seja difícil, porque eu sei que é difícil botar um ProEja durante o dia, mas o SEJA ele tem durante o dia todinho, tem ProEja lá e é todo tempo lotado. Eu creio que se eles botassem um ProEja de dia, ou então diminuísse o horário da noite, começasse 6h30, 7 horas, 15 para as 7, soltasse pelo menos 10h30 os alunos, eles iam ter mais proveito de mais alunos. Porque o horário de 15 para 11, gente, ninguém abraça. Eu acho que o IFAC do nosso estado, ele teria que reunir com os mestres e fazer uma pesquisa de mercado para que se encaixe, né, na questão do ProEja. Porque existem tantos cursos, o curso de manutenção é um curso maravilhoso, mas assim, precisa de todo um laboratório, precisa de itens que são essenciais para a abertura de um curso. Mas um curso de administração, sabe, o que o estado do Acre está precisando dessa qualificação profissional para poder o IFAC lançar novamente um curso de ProEja, que, na minha opinião, nunca era para ter parado de existir no IFAC. Eu acredito que eles deveriam fazer mais projetos, né, para envolver os alunos adultos. Na verdade, assim, as pessoas hoje precisam trabalhar, precisam sustentar sua família. E eles precisam de mais motivação, principalmente bolsas, né? Eu ganhei uma bolsa de início. Isso foi muito bom para mim, que eu não tinha mais tempo de trabalhar. Eu já escrevi meu filho várias vezes, eles não conseguem. Eu indico o IFAC para estudar, entendeu? Apesar de quando eu comecei lá, a gente foi a primeira turma do ProEja, né? Do IFAC, ele estava chegando aqui. E a gente foi a primeira turma, a gente teve muita dificuldade, porque não tinha material, não tinha laboratório, não tinha nada, entendeu? Assim, que incentivasse a gente. Eles trabalhavam com improvisão, eles improvisavam as aulas, entendeu? E aí depois fomos pro campus Rio Branco, que a gente começou ali na Avenida da Antônia da Rocha Viana, né? Era um prédiozinho. E aí quando mudou para o outro prédio melhorou um pouquinho, mas a gente sempre teve essa dificuldade porque era no início. Então os professores tinham que improvisar, não tinha muito recurso. E aí é isso que eu digo. Eu não tive essa oportunidade de pegar um IFAC da forma que ele está hoje, né? Ele tem estrutura, né? Eu peguei um IFAC que ele estava começando, então se ele estava começando e conseguiu trazer vários alunos a formar, né? Hoje ele consegue, se ele trazer o ProEja de volta, com certeza ele vai melhorar muitas vidas, entendeu? Vai modificar muitas vidas, como o ProEja modificou minha vida. Entendeu? É preciso que o programa, a instituição, ela tenha um olhar para a parte socioemocional desse estudante jovem e adulto. Não tenha a visão financeira também desse estudante de jovem e adulto, né? Pensem quando forem montar um programa, né, sobre ProEja, pensem em tudo isso, pensem no acompanhamento que esse estudante precisa ter didaticamente, pedagogicamente, emocionalmente, porque isso é essencial, né? Porque, que nem eu falei, já estar numa sala de aula já é cansativo para uma adolescente na faixa etária de 16, imaginando para estar num adulto, né? Então, assim, o programa, para ser reofertado, ele precisa ter esse olhar, né? Nós tivemos do jeito deles, né, que eles puderam ofertar para a gente, mas nós tivemos, porque os nossos professores foram essenciais,
né? Talvez você, quem ouça a entrevista, diz assim, ela só fala dos professores, mas é porque ela é professora, não. É porque eles foram a peça fundamental para que a gente conseguisse continuar, né, dentro daquela realidade. Muitos dos nossos professores tinham realidades que vieram da pobreza também, muitos batalhadores que chegaram à instituição federal. Então, assim, eles davam esse acompanhamento do jeito deles, emocional, dizendo assim, se motiva, vamos lá, não desista. Eu sei que é difícil. Eu convivi com pessoas, eu senti na pele a dificuldade com os meus colegas, junto com eles, e não desistam dos seus sonhos, né? Porque vocês são capazes, todo mundo é capaz de realizar qualquer sonho, seja ele qual for, né? Então, a frase pode ser clichê, mas a frase é: não desista dos seus sonhos. Você é capaz, você tem potencial, você tem uma força interior que se você buscar lá dentro, vai conseguir, para que você consiga alcançar o seu sonho. O estudo ainda é a alma do negócio, ainda é o que nós podemos deixar para os nossos filhos. Um legado muito bom. Porque um filho formado é um filho feito na vida para sempre, porque ele vai longe. Eu perdi uma irmã, agora recente, mas ela tem um filho dela mais novo, que ele formou-se aqui dentro do IFAC. E um dia ele desmaiou de fome aqui dentro. E os professores tudo se juntaram, e os amigos dele para dar suporte. Todo dia iam trazer uma marmita para ele. E ele está fazendo o mestrado dele hoje pela UFAC. Está terminando o mestrado dele. Então vale a pena esses obstáculos que nós passamos. Porque nós chegamos em um topo. E esse topo se chama vida renovada, vida diferenciada, vida com outra dimensão. Isso vale a pena. Você sai, como eu disse, você sai lá do lixo e vira luxo. Não é pelo que você veste, pelo que você causa, pelo que você tem aqui na sua memória. E o estudo lhe faz isso. Lhe faz a diferença. Assim como ninguém acreditava em mim, mas você tem que olhar no espelho e acreditar que tudo é possível e que a gente tem que agarrar as oportunidades quando elas surgem. E o curso técnico do PROEJA, do IFAC em especial, é uma oportunidade para você transformar a sua vida profissional e pessoal, porque você não sai somente um profissional qualificado, mas você sai com a sua visão muito mais aberta para o mundo. Então acredite, lute e busque, porque somente a educação vai transformar o nosso estado, o nosso país, através da atividade, né, da área científica e tecnológica. Viva a educação. Que nunca é tarde para voltar a estudar. É difícil, mas não é impossível. Sabemos que as dificuldades vêm, mas elas vêm para que a gente possa lutar e chegar a ganhar uma batalha. Eu lutei, eu corri atrás, foi difícil, mas eu cheguei ao meu alvo. Hoje eu estou formada e você também é capaz de terminar seus estudos, passar num concurso e mudar de vida.